quero te agradecer aí, Renato, pelo convite. Já não estou mais debutando aqui, né? Já é a minha segunda apresentação. Ah, que bom que a primeira teve bons resultados aí e você me chamou novamente. Então, te agradeço aí por mais essa oportunidade. Bom, quem sou eu? Né? Eu sou o Wellington. Hoje eu trabalho na Ailos. A Ailos é uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira. E atualmente eu atuo como especialista de arquitetura de soluções na Ailos. Aí eu acabo trabalhando, né, com algumas tecnologias, entre elas Mulesoft, Flex Gateway e o próprio Anypoint, né, os Mule Apps. Então já tenho aí mais de 15 anos, essa é até da descrição do ano passado. Continua sendo mais de 15, mas é um pouquinho a mais. Eu já tenho um certo tempo aí na vivência com o mundo de TI. E eu atuo como Ubisoft desde 2021. Né? Da minha experiência ainda é um tempo mais curto, mas já tem um tempinho aí que eu venho atuando com o Mule. Espera aí que aqui. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Vamos falar um pouquinho aí de observabilidade. Vamos conhecer o OpenTelemetry. Depois a gente vai falar um pouquinho do componente, né, da dependência aí da biblioteca que foi criada para Mule, para a gente poder embarcar o OpenTelemetry numa solução MuleSoft. E a parte mais interessante aí, a gente vai fazer uma demonstração de realmente botar para rodar o OpenTelemetry, olhar os traces e ver o que a gente pode fazer com essa solução. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho então de observabilidade e vamos desmistificar um pouquinho essa palavra, né? A gente ouve bastante ultimamente observabilidade. Muita gente acha que é só uma palavra um pouco mais chique aí para monitoramento, mas não é, né? Observabilidade e monitoramento se complementam, mas são coisas diferentes. Então eu achei interessante a gente trazer primeiro esse entendimento do que é uma coisa e o que é outra, né? Então, monitoramento, o que ele é? Ele é o processo de coleta de dados e com esses dados são normalmente métricas, né, que a gente coleta, a gente gera relatórios, então é muito comum aí você ver gráficos em alguma tela, e desses relatórios você consegue olhar o que está acontecendo na sua aplicação, olhar essas métricas e tomar atitudes quando algo acontece, né. Então, aí você consegue colocar alertas automatizados, tomar ações de formas automáticas também, né, em cima de alguma métrica. E já a observabilidade ela é um pouco diferente, ela vai um pouquinho além disso, né. Ela já é uma abordagem um pouco mais investigativa, né. Ela examina de perto as interações entre os componentes dos sistemas distribuídos e os dados coletados ali pelo monitoramento. E aí ela te auxilia, ela que vai te ajudar a encontrar a causa raiz de alguma coisa, né. Então, vamos imaginar aí que o teu monitoramento tá gerando alertas que o consumo de memória está muito alto na tua aplicação, e você tem que fazer alguma coisa. Então, você está ali na sala de crise, normalmente você vai, ou colocar mais uma máquina, né, mais um worker ali para rodar, aumentar a capacidade, né, a infraestrutura daquele worker, mas com os insumos do que você trouxe lá dessa tua abordagem de observabilidade, você vai entender o porquê que aquilo tá gerando um consumo de memória tão grande, né. Às vezes a quantidade de requisições que está muito grande, às vezes tem um memory leak mesmo ali dentro, então a observabilidade ela vai trazer uma razão para aqueles dados que foram coletados pelo monitoramento.
Achei interessante até a gente comparar, né, observabilidade com monitoramento. Então, se a gente olha para a observabilidade, ela vai dizer para a gente o porquê que um sistema está falhando, né? Qual que é a razão, o que está acontecendo ali embaixo, que faz com que o sistema esteja falhando. Já o monitoramento, ele vai notificar que aquele sistema está em falha, né? A observabilidade, ela age aí com uma base de conhecimento, até para definir o que a gente deve de monitorar, né? Ela vai te trazer insights para monitorar mais alguma métrica, mais alguma coisa dentro do teu sistema. E já o monitoramento ele foca em monitorar mesmo aquelas métricas, verificar como é que elas estão, se elas estão dentro de um SLA e alertar para alguma falha que esteja acontecendo ou que esteja próximo de acontecer, né? Muito normal você já tomar uma ação antes mesmo que aquela falha aconteça. Observabilidade, como eu falei antes, ela foca em fornecer esse contexto para aquele dado, né? Poxa, tem uma CPU que está alcançando um certo pico, o porquê que aquilo está acontecendo. E o monitoramento ele foca em fazer a coleta desses dados, tá? Eh, Maravilha, vamos falar então, tendo essa separação, né, que monitoramento, observabilidade não substitui o monitoramento, e não é só uma palavra mais bonita para monitoramento, ela é outra coisa. Vamos entender um pouquinho mais o que que é a observabilidade. Quando a gente olha aí para a literatura, vocês vão ver ah, eh, diversas descrições, né, falando o que que é observabilidade. A que eu mais gosto é essa que eu trouxe aqui para o slide, e é até a mais popular aí, né, quando vocês forem olhar, provavelmente a maior parte da literatura vai trazer essa definição, que é o que? É a capacidade de compreender o funcionamento interno de um sistema, olhando para suas saídas, para o que que ele, expõe externamente. Então, aqui a gente até já traz um pouco dos pilares da observabilidade, normalmente vocês vão ver esses 3 pilares, essa tríade por aí, que são as métricas, os logs e o tracing, né. Então, o que que é o que que é essa capacidade de entender o funcionamento de um sistema, eh, o funcionamento interno desse sistema sem olhar para a parte interna, né, sem ter que abrir o fonte, e só olhando as suas saídas. É conseguir coletar as métricas que estão sendo geradas ali por dentro desse sistema, conseguir coletar os logs que ele gera, coletar o comportamento em si do sistema, tempo de resposta, tudo isso. E com esses dados você consegue entender o que que está acontecendo dentro do teu sistema sem ter que abrir ele, abrir o projeto, olhar o código-fonte, para daí chegar em alguma conclusão. Você consegue fazer tudo isso, só olhando para os dados que foram produzidos por ele. Legal. Comparativo seria mais ou menos quando você vai fazer um exame de sangue, né, o médico ele consegue saber se você tem alguma doença, se algum órgão teu não está tão legal, sem precisar fazer uma cirurgia, né, sem precisar abrir o teu corpo e olhar o que que tem ali dentro. Só com o que o teu corpo transparece, né, ele já consegue fazer uma análise. Então observabilidade é mais ou menos isso, né. E aí já entrando nas métricas, entrando nesses 3 pilares, o que que são as métricas, né, dentro da observabilidade? As métricas são indicadores-chave, são KPIs, que você vai selecionar para fazer a coleta e para fazer o monitoramento, inclusive, depois dessas métricas, né. Então, comumente, o que que a gente tem? Consumo de CPU, consumo de memória, tempo de resposta, de uma determinada API, quantidade de requisições que estão sendo feitas para essa API, a quantidade de erros, né, a taxa de erro que essa API está tendo, tudo isso são métricas comumente coletadas aí para sua observabilidade. Mas vejam que a gente colocou aqui, muitas métricas ligadas à tecnologia, ou à infraestrutura, ou ao desenvolvimento. Mas a gente pode ir muito além disso. Normalmente, quando você está começando aí, a trazer observabilidade para as tuas aplicações, você vai focar nessa parte mais de tecnologia, de infraestrutura, né. Mas a gente pode trazer aqui outras métricas que vão ser muito interessantes, para serem conectadas a essas métricas de tecnologia e te dar insights também,
do que está acontecendo na tua aplicação. Então, imagina que você tenha um e-commerce, né? Você pode trazer aqui métricas de negócio para dentro dessas tuas APIs, que podem ser observadas também. Então, você pode colocar aqui uma métrica customizada, eh, por exemplo, do valor médio, né, do valor daquele checkout. Imagina que está sendo feito um checkout de um carrinho de compra. Você pode colocar ali na tua API uma métrica dizendo: foi feito esse checkout aqui com o valor tal, né? Ou a quantidade de itens naquele carrinho, por exemplo, né? Isso é muito interessante porque, sem olhar para uma base de dados específica, né, sem lá olhar para o teu CRM, olhar para o teu core, enfim, você já vai conseguir cruzar informações do que está acontecendo na tua API com essas métricas de negócio. Então imagina que, com isso você vai lá, você vai ver que 3 da tarde, as tuas vendas acabam caindo, você está faturando menos. E aí com a outra métrica aqui de tecnologia, você vai ver que, poxa, mas às 3 da tarde, meu consumo da minha CPU está mais alta e a taxa, o tempo de resposta da minha API, ela passa a ser de 3 segundos. Então começa a te dar um insight que, poxa, de repente, é esse tempo de resposta mais elevado que está fazendo as pessoas desistirem de fazer a compra, né. E aí isso pode ser insumos para você melhorar até o teu monitoramento, porque às vezes o teu SLA ali de tempo de resposta, o alerta que você está dando, você acha que, 2 segundos, ou às vezes 3 segundos é um tempo ideal, de resposta. E você passa a ver que não, né, o teu cliente ele não quer 3 segundos, ele quer 1 segundo e meio. Então ele passa a ser um alimentador para o teu monitoramento. E às vezes também é uma oportunidade aqui de você defender algum budget, algum dinheiro a mais para melhorar a tua aplicação junto da diretoria, enfim, né. Você consegue ter números que vão defender: "Olha, se eu investir mais tanto aqui, eu consigo melhorar a performance e a gente vai acabar faturando mais", por exemplo. Então é interessante olhar para as métricas, normalmente tecnologia, mas métricas de negócio também são muito interessantes em trazer junto. E na Mulisoft, como é que isso funciona, né? Hoje a gente já tem a capacidade de olhar para as métricas, dentro do próprio endpoint. Acho que aqui todo mundo já deve ter entrado na parte de monitoring. Você consegue olhar para aquela tua aplicação, para aquele teu Mule App, e ver diversas métricas que já são coletadas. E a Muli também já tem a capacidade de levar essa informação para um sistema terceiro, né, um APM, por exemplo, ah, como um Dynatrace, um New Relic. Você consegue tirar o dado de dentro do endpoint e levar para dentro dessas aplicações, né, desses back-ends de monitoramento, de gestão de performance, né. E como é que isso é feito? A Mule ela te dá algumas APIs que você pode fazer pooling, né, você pode ir lá chamar de tempos em tempos e coletar essas informações e fazer a ingestão para dentro do teu APM. Vai gerar um certo delay, né, até você ter aquela informação ali dentro, mas existe essa capacidade. Normalmente, você vai fazer isso minuto a minuto, não é algo tão problemático em ter esse pequeno delay para fazer essa ingestão. E logs? Bom, log eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque a gente teve um meetup, acho que uns 2 meses atrás, então um meetup bem interessante para se aprofundar um pouquinho mais de como é a gestão de log, como é que você pode exportar logs, dá uma olhadinha ali nesse meetup, que está bem legal. Mas eu vou falar um pouquinho só para não passar em branco, né. O que que são logs? Eles são registros que detalham os eventos, as atividades que aconteceram dentro da tua aplicação. Isso envolve, as entradas, o que que entrou dentro daquela operação, o que que saiu, o que que foi transformado ali dentro, erros que aconteceram dentro daquela operação, alertas que aconteceram dentro daquela operação, são logs que podem ser coletados. Também existe outro tipos de log, existe, log de auditoria, por exemplo, né, quem fez tal ação, pode ser um log que pode ser gerado. O que que foi feito, né, alterou o valor de A para B, é um log. Embora eu não goste tanto da abordagem disso em log de texto, eu prefiro mais, um
event sourcing da vida, que vai te dar um registro dado no banco, mas é possível. E também é interessante, existem ferramentas de CIEM, por exemplo, que são mais da parte de segurança, que consegue fazer a ingestão desse tipo de log e fazer uma detecção de ataque, né, que possam ter ocorrido, tentativas de ataques que foram frustradas, fraudes que podem ou não ter ocorrido, o teu sistema não pegou. Então, também é interessante esse tipo de log. E dentro da Mule a gente também consegue ver esses logs, né? A gente consegue abrir lá o runtime e você consegue ah, abrir a tua aplicação e ver o que está acontecendo naqueles logs. E você também consegue expor isso para fora, né? Exportar esses logs para fora do ambiente da Microsoft. Normalmente você vai levar isso aí para um Elasticsearch, para um OpenSearch, até porque a Microsoft ela não é um sistema que normalmente está sozinho, está isolado, né, no teu mundo. Ela está se conectando com sistemas externos, com outros sistemas da tua companhia, que normalmente você quer ter uma visão unificada desses logs. Né? Você não quer entrar uma parte ali dentro da Microsoft, uma parte dentro de um TXT que está sendo gerado em outro lugar, então é muito comum você ter essa necessidade de exportar esses logs. E aí tem algumas alternativas aqui, né, eu até peguei essa imagem de um dos blogs da própria Mule. Então você consegue, com Log4j, você consegue criar um appender e indexar diretamente no Elasticsearch. A Mule também disponibiliza, da mesma forma que ela faz com métricas, né, ela disponibiliza APIs para você ir lá e fazer a coleta desses logs de tempos em tempos, que já é um problema, né? Às vezes log você quer ter algo mais near real time, né? Porque você está ali numa sala de crise, alguma coisa está acontecendo, você não quer esperar um minuto para ter aquele log, você quer ver o log naquele momento. Então, às vezes não é a melhor abordagem. Você consegue, também com Log4j, você consegue fazer o append disso no SQS, por exemplo, e aí fazer a ingestão com Logstash, e aí levar para dentro do teu Elasticsearch, do teu OpenSearch. E tem uma última alternativa aqui que é criar um Mule App que vai ouvir um endpoint MQ aí, uma fila, e ele vai fazer, né, então a aplicação que está produzindo esse log, ela produziria para essa fila, e essa outra aplicação ela faria a ingestão dessa fila e a chamada para a API aí do OpenSearch ou do Elasticsearch. Também tem seus prós e contras cada uma dessas. Essa última, por exemplo, você vai ter que pagar um pouquinho a mais de vCore, né, porque você vai ter que subir uma aplicação só para fazer isso. Mas cada um dos cenários aqui tem seus prós e contras. Não vou me estender muito, porque, como eu falei, a gente tem um meetup inteiro aí só sobre logs. E aí a gente vem na cereja do bolo aqui da noite, que é falar de tracing. Né? O que é tracing? Tracing é fazer o rastreamento. O rastreamento do quê? Das operações, da tua transação que aconteceu entre diversos sistemas. Né? Só falando de Mule, a gente normalmente já vai ter aí, se você for aplicar um API LED, você já vai ter aí umas 3 camadas. São 3 aplicações diferentes que estão produzindo logs que você precisa conectar, né? Para que você tenha uma visão unificada desses logs, por exemplo. E você E não é só isso, né? Quando a gente fala de tracing, principalmente, eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico, você quer ver o tempo que levou em cada uma dessas operações, o tempo que levou em cada uma dos métodos, em cada um dos flows que você tem aí dentro do teu ecossistema. Então, o tracing é isso, né? Ele é uma técnica que permite acompanhar o fluxo de uma solicitação através de um sistema distribuído. Ou seja, você imagina que você tem um device ali, um aplicativo, né, mobile, que, que vai fazer uma transferência de dinheiro entre duas contas. Né? Com o tracing, você vai conseguir acompanhar como que isso aconteceu dentro do teu ecossistema. Então, imagina que você tem uma Experience API que expõe ali para o teu mobile a conta de origem, a conta de destino e um valor. Né? Por baixo, o que ela vai fazer? Provavelmente ela vai chamar uma Process API, essa Process vai chamar uma System API que vai primeiro ver se tem saldo naquela conta,
Se tem saldo, ela vai tirar dinheiro da conta, vai chamar uma outra Process API, que por sua vez vai chamar uma outra System API para fazer uma validação de fraude, né, se aquela, qual a chance daquela transação ser uma fraude ou não. Depois disso, passando desse caminho, ela vai fazer uma outra chamada para uma System API para colocar o dinheiro na conta de destino, ou se for uma fraude, né, vai fazer o estorno na conta de origem, vai devolver para System API, para Experience, e aí às vezes para o teu mobile, poxa, além disso você quer já listar o saldo da conta, então ele vai chamar de novo uma Process API para listar um saldo, né, então vocês começam a perceber que é um cenário complexo, né, normalmente é assim, normalmente você não tem só uma chamada em cada uma dessas camadas, e aí daqui a pouco o teu desenvolvedor mobile fala: "Olha, essa tua API aqui tá ficando lenta, tá levando 5 segundos para concluir essa transação". Sem o tracing vai ser muito difícil tu entender aonde que está esse ponto de lentidão, né. Eh, eu já tive que fazer análises aqui sem ter o recurso de tracing, então a gente teve que sair coletando vários logs e era teste de carga. Então, você coletava vários logs, tempo de resposta de cada uma das APIs, de cada um dos fluxos, fazia a ingestão disso para dentro de uma planilha, é bem complicado. Dessa forma aqui, você visualmente, nesse próximo slide, eu tenho uma imagem de como é que isso funciona, né? Você visualmente consegue ver cada uma desses tempos de resposta, o que aconteceu em cada um desses momentos, né? Então facilita muito. Daqui a pouco você vai ver, nesse nosso exemplo aí era o sistema antifraude que estava demorando 3 segundos. Poxa, tua barrinha aqui ela vai ficar bem maior lá no sistema antifraude, né. E normalmente não é só um cara, não tem só um ofensor, né, você vai ter pontos de melhoria em diversos trechos. Então você consegue visualmente ver o tempo que levou, né, a transação em cada um desses itens. E outro é que você consegue vincular cada uma dessas barrinhas aqui, com o teu log. Então você consegue olhar para essa barrinha, e dependendo até do back-end, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, quando a gente falar de OpenTelemetry, o que que é esse back-end aqui de observabilidade, mas dependendo do teu back-end, se tu tiver essas informações, né, numa mesma base, tu consegue, com um clique daquela barra, sair para o log que foi produzido, né, nessa barrinha aqui. Eh, e também tu consegue encadear esse log, né. Você precisa botar isso numa timeline, você precisa entender o que que aconteceu primeiro e o que aconteceu por último. E você não pode confiar num relógio, por exemplo, porque em sistemas distribuídos não há uma garantia que os relógios estejam sincronizados. Pode ser que um esteja um pouco mais adiantado, um pouco mais atrasado, e aí se você só for ordenar pela né, pelo timestamp que aquele log ocorreu, pode acontecer que você vai deixar aquilo fora de ordem, né. E quando você, eh, faz o vínculo com um tracing, né, o tracing ele tem algumas coisas ali por baixo que geram IDs para cada um dessas barrinhas aqui, que são o nome disso é spam. Tu consegue pegar esses logs, vincular pegar esses IDs, vincular ao teu log e aí fazer um encadeamento correto, né, saber exatamente o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Muito mais interessante do que confiar só no relógio. E aí, eu trouxe aqui um glossário, que a gente já falou algumas palavrinhas e vamos falar outras. Então, primeiro, traces. O que que são traces, né? Traces, se a gente for olhar, é tudo isso aqui, né? Toda essa tela aqui, todo esse gráfico de Gantt aqui que ele exibe, são traces, né? É o que nos dá, então, uma visão geral do que está acontecendo, quando uma solicitação foi feita, quando que ela terminou, o tempo que ela levou. Tu consegue pegar aqui também, às vezes tem um certo delay entre uma requisição e outra pela tua infraestrutura, tu consegue observar isso aqui dentro também. Spam são essas barrinhas, né, cada uma dessas barrinhas aqui, eh, que tem, né, nesse gráfico, cada uma dessas linhas azuis aqui, a gente chama de spam, né, ela representa aí uma unidade de trabalho, uma operação, em linguagens mais tradicionais aí representa um método, dentro da Mule normalmente vai representar um flow, um subflow, ou um componente da Mule, né.
E eles são esses blocos aí que constroem os traces. Em linguagens mais tradicionais, você não vai ter só, né, um método, por exemplo. Você dentro do método, imagina que você tenha diversas linhas de código e tem um while ali dentro. Você pode iniciar um span só nesse while, dizer, eu quero separar isso num span à parte, tá? Então você consegue lá colocar um código dizendo, olha, inicia um span aqui, fecha ele aqui, ele vai coletar essa métrica e vai quebrar aquele spam maior num spam menorzinho, só falando, olha, esse aqui foi o tempo que levou aquele while que você tem aí no meio. Context propagation, o que que é? Então, imagina que você está aqui dentro da tua aplicação, do tua Experience API, coletou todas essas métricas, muito bonito, e foi depois para Process API. Como é que a Process API vai saber que ela veio depois da Experience? Ela não vai saber. Você precisa propagar esse contexto. Você precisa dar alguma forma de que a próxima chamada de um sistema distribuído, isso pode ser via HTTP, pode ser via Kafka, pode ser via MQ, enfim, quando você está levando uma requisição de um ponto para outro, você precisa dizer para ele, olha, eu que estou originando essa requisição. Dentro da Milio, normalmente a gente tem aí um Transaction ID que você passa, né, de uma camada para outra. Desculpa, não lembro se é Transaction ID ou Correlation ID, mas um desses dois. Segunda opção, Ayrton. Correlation ID, né? Isso. Legal. Então, você tem o Correlation ID que você vai passando, né, de uma camada para outra, né? Aqui a gente vai falar daqui a pouco do hotel em si, do OpenTelemetry. Ele tem algumas formas de fazer isso, né? Mas você precisa dar no mínimo um ID ali para que ele saiba, olha, essa daqui é a minha transação como um todo, essa aqui é a minha parte e estou te passando o bastão. Legal? E instrumentation. Quando a gente fala de instrumentation, o que a gente está falando? Como eu falei, poxa, cada uma dessas barrinhas aqui, elas são geradas por algum código que tem ali dentro. Normalmente é o início e o fim de alguma coisa, seja de um método, seja esse que você botou manualmente ali dizendo, olha, esse while aqui eu quero medir especificamente esse trecho de código. Então, isso é instrumentação. É criar esses dados que faz, né, com que seja possível a gente medir o início e o fim, métricas que são coletadas, o envio disso também para uma próxima camada, né? Eu vou coletar essas métricas, esses logs, esses tracings dentro da tua aplicação, e eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu preciso mandar isso para frente. Então, isso tudo é instrumentação, né? A gente tem dois tipos de instrumentação, tem o auto-instrumentation e a instrumentação manual. Então, quando a gente olha, pensa numa aplicação Java, por exemplo, né, mais tradicional, você não precisa sair colocando olha, aqui começa um trecho que você tem que monitorar, né, aqui abre um span, aqui fecha um span. Não, isso ele faz automaticamente para ti, ele consegue olhar para a tua aplicação e gerar essas métricas, esses tracings, sem você ter que ir lá e codificar tudo isso dentro da tua aplicação. Esse é o auto-instrumentation. Sempre dê uma olhadinha na documentação do próprio OpenTelemetry para ver se para aquela tecnologia ele é capaz de fazer auto-instrumentação ou não. Lá dentro da documentação vai falar, .NET ele já atende, o Java ele já atende, não atende. Já faz, né, como isso já tem aí há um bom tempo, linguagens mais comuns ele já faz para quase todas, tá? E Mule ele faz também, né? Esse componente que foi gerado aqui, ele faz a auto-instrumentação, então a gente vai ver daqui a pouquinho aqui que é muito simples configurar esse componente. Você não vai precisar sair programando um monte de coisa. Ele é um pouquinho mais restritivo, só que uma linguagem tradicional. A propagação de contexto dentro da MuleSoft ela não é automatizada, né? Você precisa, por conta própria, ir lá dizer, olha, passa para frente esse contexto, né? Ele não consegue fazer isso sozinho. Já numa aplicação Java, .NET, ele acaba fazendo automaticamente, sem você ir lá e precisar implementar alguma coisa para isso, tá? Então, legal aqui, falando um pouquinho mais de propagação de contexto, mas no slide anterior eu já expliquei tudo que tem nessa lambda.
Então, como é que o OpenTelemetry propaga esse contexto? Ele utiliza 2 parâmetros dentro do header para levar isso para frente, né. Ele injeta dentro imagina que você está fazendo uma chamada HTTP, lá no header ele vai colocar 2 atributos, né, 2 variáveis, um é o trace parent e outro é o trace state. Aqui ele tem um padrão, né, cada uma desses blocos ele significa alguma coisa, eu não vou entrar tanto no detalhe, mas tem lá dentro do OpenTelemetry, vocês conseguem entender como é que funciona essa chave e para que serve cada uma dessas. Esse aqui é o padrão W3C, o W3C que definiu essa forma de propagar contextos. Mas o OpenTelemetry ele atende outras formas também, se você quiser. Mas recomendado esse aqui, porque daí você não vai criar nenhum tipo de lock-in com algum vendor, né, com alguma ferramenta de APM. Então, o Dynatrace, por exemplo, ele faz isso através de uma variável também pelo header, mas chamado x-dynatrace. Então, você consegue implementar isso aqui também para ele utilizar dessa forma, mas você acaba criando um lock-in com Dynatrace. New Relic eu não conheço tanto, Datadog também, mas provavelmente eles devem ter esse padrão mais da própria plataforma, né? Então, se for necessário, dá para fazer com OpenTelemetry, mas esse é o padrão. Esse aqui não é só o padrão do OpenTelemetry, como é um padrão definido pelo próprio W3C, que você adotando dessa forma, você evita fazer lock-in com uma ferramenta que não tem necessidade de ter lock-in, né? Você consegue, você vai ter muito mais argumento depois para negociar, né, uma ferramenta, um APM, se você não tiver lock-in com ele, né? Então essa aqui é a forma que a gente passa um contexto, né, de um sistema para outro. Legal. E o OpenTelemetry, onde é que ele entra nisso tudo, né? Bom, primeiro o que que é o OpenTelemetry? O OpenTelemetry, uma palavra grande, muitas vezes a gente vai se referir a ele como hotel, né? Vocês vão ouvir por aí falar em hotel. Ele foi a junção, né, de 2 projetos de código aberto, que é o OpenTracing e o OpenCensus. Esses 2 projetos existiam em paralelo, eles se juntaram, né, para formar o OpenTelemetry, que ele junta tanto essa parte de coleta de tracings, quanto de métricas, quanto de logs também, né. Você pode utilizar ele para coletar os seus logs e mandar para um OpenSearch da vida, tá. Aqui do lado eu botei uma imagem da própria documentação do OpenTelemetry, de como é que é a arquitetura dele. Então, basicamente você vai ter um SDK que você vai colocar aí na tua aplicação. Em aplicações containerizadas você pode subir como um sidecar também alguns coletores. Dentro da Mule não vai ser assim que vai funcionar, pelo menos não no Cloud Hub 1.0. Você vai precisar ter um coletor do OpenTelemetry e a SDK dentro da tua aplicação. Então, imagina que você tem aqui a tua aplicação, o SDK ali dentro, ela vai empurrar esse dado para algum lugar, e esse lugar é o coletor do OpenTelemetry. Então aqui ele vai disponibilizar esse coletor, ele é um sistema, um container, alguma coisa que vai disponibilizar um mecanismo para você empurrar dados para ele, né, empurrar as métricas que você coletou, os tracings que você coletou, os logs que você coletou, e ele vai te dar algumas formas de fazer isso, via gRPC, via HTTP, ele vai expor isso para você empurrar o dado lá para dentro. E aí é importante entender que o OpenTelemetry ele não vai armazenar isso, esse coletor ele é um pipe and filter, né, tu consegue modificar, chegou dados ali dentro, tu consegue alterar esses dados para ficar num padrão da ferramenta X ou Y, mas você precisa exportar isso para algum lugar, que daí vem os backends aí de monitoramento, né. Então, desse teu coletor, tu pode mandar lá para um Dynatrace, New Relic, Datadog. Aqui a gente vai usar o Jaeger, né, o Jaeger ele é uma ferramenta open source, então, ele não é um Dynatrace, ele é mais para a parte de tracing mesmo, mas vocês vão ver que a gente vai conseguir ver algumas métricas ali dentro, também tem algumas coisas. Mas o fato é, que você precisa entender aqui são 2 coisas. Primeiro,
o OpenTelemetry ele não vai armazenar o teu dado. Você precisa mandar isso para um back-end para que esse dado seja armazenado, essas métricas, logs e tracings, tá? E segundo, que a tua aplicação está gastando infraestrutura para empurrar o dado lá para dentro, né? A aplicação ela tem o SDK, por mais que é pouca coisa, né? Quando você olha ali para dentro de um worker, por exemplo, você quase não vai ver diferença. A gente fez testes de carga aqui, não deu grandes diferenças, mas existem, né? Você vai ter um consumo de processamento, um consumo de memória para levar esse dado para frente. Então, o recado aqui é, antes de subir isso para o ambiente produtivo, faça testes de carga para ver se não está impactando o teu ambiente negativamente, tá? Maravilha. E o módulo aqui para o MuleSoft, né? Essa biblioteca para MuleSoft, para que a gente possa botar o OpenTelemetry para rodar. Essa aqui especificamente, ela foi desenvolvida pela Ivy Consulting, né? Tem algumas outras ferramentas, alguns outros bibliotecas aqui que foram desenvolvidas por eles, aí que talvez vocês já usaram. Ela é feita para o Mule 4, né? E ela é uma dependência que você vai colocar lá dentro do teu POM XML para poder adicionar, né, a tua aplicação. Então aqui eu coloquei 2 links, tá? Esse primeiro aqui eu recomendo muito que vocês leiam, ele é muito detalhado, é feito pela própria consultoria que desenvolveu o módulo. Ela explica detalhadamente essa parte de observabilidade, a evolução da observabilidade, a arquitetura do módulo em si que foi desenvolvido, como que esse módulo atua dentro da tua aplicação, como é que ele consegue instrumentalizar automaticamente, né? Como é que ele consegue saber que começou a executar um fluxo, um subfluxo, como é que ele sabe que terminou a execução daquilo, tudo isso explica nos mínimos detalhes aqui dentro desse primeiro link. E o segundo é um jabá meu, né? Eu escrevi um blogzinho aqui, só que é mais numa pegada de tutorial, né? Vai falar aí para vocês como fazer essa configuração. Exatamente o que eu vou fazer aqui tem escrito lá, só que tem um plus ali, porque eu também faço uma um segundo tipo de envio, que é direto para o Dynatrace. Tá? Existe um conteúdo um pouquinho diferente, mas que eu já havia lido em inglês também, esse aqui está em português, e eu achei bom eu escrever aqui, porque eu tentei reproduzir o que estava nesse outro medium em inglês, levando direto para o Dynatrace, eu não consegui. Faltavam algumas coisas que, não sei se por falha minha ou não, mas da forma com que eu fiz lá eu não consegui reproduzir, eu fiz de uma forma um pouco diferente e deu certo. Então eu falei, vamos botar aqui como uma documentação, né? Às vezes alguém tem esse mesmo problema que tem essa documentação para seguir. Então também fiquem à vontade para darem uma lida lá depois. E aí como é que funciona esse módulo, né? Como é que é a arquitetura desse módulo? Como a gente já viu, ele é uma lib Java, né, que você vai colocar dentro da tua aplicação Mule. Então, ele é uma dependência da tua aplicação e ele vai estar rodando dentro do teu worker. Então, aquilo que eu falei antes, poxa, antes de subir para produção, faça um teste de carga para ver se não vai ser impactado. É muito difícil, né? Você tá com o teu worker ali, sei lá, 01 vCore, tá lá na tampa e esse é a gota d'água para fazer né, para crashar a tua aplicação. Normalmente você vai tomar uma ação antes disso. Mas pode ser um caso, né? Então façam esses testes antes. E aí essa lib, então, ela vai coletar esses dados, né, métricas, enfim, e vai mandar para um coletor. E aí você tem algumas opções. Você pode fazer via HTTP, HTTPS ou gRPC. Aqui eu, particularmente, prefiro, se possível, fazer via gRPC. Porque, como eu falei, ele está consumindo infraestrutura do teu worker para fazer algo que não é a finalidade do worker. Né? Aquela tua aplicação ela não tem a finalidade de coletar métricas. A finalidade dela é atender o teu negócio. Então, se é
uma API de transação, né, de transferência de contas, entre contas, a finalidade dela é atender isso o mais rápido possível. E aí se você está usando, né, para coletar métricas, que embora seja extremamente necessário, né, é muito válido para o teu, para o teu negócio, não é a finalidade do teu negócio. Então, quanto menos tempo ele passar fazendo esse trabalho e quanto menos recurso ele usar, melhor. gRPC nesse caso, diferente do HTTP, né, ele consegue abrir uma conexão e manter essa conexão aberta, então ele vai fazer o handshake uma vez e vai ficar enviando os dados, só vai fazer o handshake de novo, abrir uma nova conexão, caso aquela conexão caia. Diferente do HTTP, né, que toda vida que ele vai mandar um lote de dados, ele vai ter que abrir uma conexão, gastar esse tempo abrindo essa conexão, fazer a chamada da API, né, para enviar o dado que você quer, e a conexão ao final ela morre, na próxima rodada começa tudo de novo. Então vai consumir um pouquinho mais de recurso, né. E como é que ele é capaz de saber o que está acontecendo dentro da tua aplicação? Aí é algo muito interessante da arquitetura da Mule, ela adota um padrão aqui, na qual você pode se inscrever em eventos que acontecem dentro da tua aplicação. Você pode fazer isso para outras coisas também, né? Não, da mesma forma que eles fizeram aqui, você pode criar algum tipo de componente, algum tipo de comportamento, que você é sempre notificado quando algo acontece dentro da tua aplicação. Então, quando um fluxo se inicia, ele notifica, né? Ele usa esse padrão de observer para sair notificando tudo que acontece. Então eles se inscrevem nesses eventos que acontecem dentro do teu worker e começa a criar, né, um start de um spam, uma finalização de um spam, através dessa arquitetura do Mule 4. E muito provavelmente, eu não fui muito a fundo, mas muito provavelmente por isso que ele não consegue propagar o contexto automaticamente, porque provavelmente você só consegue observar aquilo, mas não consegue alterar uma informação que está sendo enviada, né? Então, por isso que eu imagino que você precisa propagar o contexto manualmente, tá? Legal, falei demais, vamos botar a mão na massa, vamos ver isso acontecendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu já deixei aqui pronto, você tem que ter, facilitar muito a tua vida. Vocês estão vendo a tela aqui ainda não? Estamos vendo o prompt, Wellington. Perfeito. Se me permite, pessoal, Claro. vi que não tem nenhuma pergunta. Provavelmente, Wellington, você deve estar explicando muito bem aí, tá? Mas Ou muito ruim, né? Que ninguém sabe nem deve o que perguntar. estar explicando muito bem. Quero só sinalizar, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade para colocar no chat, tá? E, enfim, e compartilhar a sua dúvida, pode ser de outro, e aí a gente vai respondendo, tá? Manda ver, Wellington. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é subir o Jaeger, né? O Jaeger também é um projeto open source, a finalidade dele é exibir esses tracings, né, que a gente vai coletando. Eu vou utilizar aqui, e eu recomendo também que para os testes vocês utilizem essa imagem que é o All-in-One, essa versão. Aqui, se a gente voltar aqui para a apresentação, ops, aqui. Eu falo que a gente precisa ter o coletor e um back-end, né? Nessa imagem all-in-one, você tem tudo isso junto. Então você não vai precisar subir um coletor, configurar esse coletor, subir o Jaeger. Dentro do coletor você normalmente vai ter que colocar um exporter. Aqui está tudo na tua mão. Tá? Depois da demo a gente pode conversar um pouquinho se esse aqui é um cenário bom para o ambiente produtivo ou não, o que eu recomendo para o ambiente produtivo. Mas aqui vamos subir essa imagem aqui. Então, tem o Docker na tua máquina. Não vou ensinar aqui muito de Docker, que não é o caso, mas basicamente né, fazer o clone aqui dessa imagem, trazer para a tua máquina e executar esse mesmo comando aqui.
Esse mesmo comando eu tenho aqui na apresentação e está lá também no texto que eu escrevi. Vocês olhando lá no link tem certinho esse mesmo comando. Então, se eu não vou passar vergonha, ele subiu. Docker PS, agora ele tem uma imagem aqui rodando. E a gente vai conseguir ver o Jaeger aqui rodando. Perfeito. Esse aqui é o Jaeger, é onde que a gente vai olhar os nossos tracings acontecendo. Maravilha, como é que isso vai funcionar? Vamos primeiro pegar aqui então o nosso endpoint. Eu aprendi aqui com a Ana Maria Braga, já deixei uma parte pronta. A gente não vai precisar fazer tudo. Eu vou fazer tudo, claro, para vocês verem de ponta a ponta numa aplicação. Mas a gente tem duas aplicações, uma eu já deixei pronta aqui funcionando, tá? E a outra a gente faz junto. Então eu vou dar um run aqui nessa Process API. Eu vou pegar este cara aqui para rodar. Legal. E aqui vamos fazer uma chamada para a minha Process API. Ela está rodando 8080. Legal. A Process API está funcionando, ela vai retornar aí a data de hoje e o título aí do nosso meetup. Como eu falei, essa daqui já está pronta, tá? Então a gente já consegue vir aqui no nosso Jaeger. Aqui tem um serviço. Ups. Um refresh. Aqui já apareceu a PAP. Se a gente dá um find, eu já tenho essa transação aqui, essa chamada, e eu consigo ver o que está acontecendo dentro dessa Process API. Legal, então eu consigo ver por onde que ela passou, quais são os flows, subflows, o que ela fez aqui dentro. E aqui a gente já consegue ver, como eu disse, a finalidade do Jaeger é muito mais essa parte de tracing, mas você já consegue ver as métricas, tem uma série de métricas aqui que ele já coletou da própria Muley. Se você botar isso aqui no Cloud Hub, vai ter outras métricas, você vai entender qual o sistema operacional que está rodando ali por baixo, versão, tudo isso ele consegue coletar automaticamente, você já consegue ver aqui também. Tá? Essas métricas aqui é até interessante. Você tendo um coletor, você consegue mandar tudo isso, métricas, tracings e logs para um coletor, e dali você consegue separar. Imagina que você queira mandar métricas para o Dynatrace, traces para o Jaeger e log lá para o OpenSearch. Dentro do coletor você consegue, né, separar isso, filtrar cada uma dessas funcionalidades e exportar para sistemas diferentes. Tá? Então dá para fazer isso lá dentro. Legal, agora vamos fazer isso aqui na prática, né? Aqui foi muito fácil, eu já tinha deixado tudo pronto, é claro que a chance de eu passar vergonha era bem menor. Vamos fazer isso na Experience API então. Então aqui eu tenho uma Experience que ela faz basicamente, ela vai estar numa outra porta aqui rodando, vai receber a mesma requisição e só vai fazer a chamada para Process API, tá? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que botar lá no POM.xml essa dependência aqui, né? Esta dependência é o módulo ali da Avio Consulting que contém a parte do OpenTelemetry. Então, eu vou pegar aqui, Ctrl C mesmo, Ctrl V nesse outro POM, dependências aqui. E aqui dentro. Salvar. Ele vai fazer um refresh aqui, vai baixar essa dependência. E aí a gente passa a ver este carinha aqui. Aqui a gente passa a ter
um módulo de OpenTelemetry sendo possível ser utilizado, tá. Agora a gente precisa, basicamente, configurar para onde que a gente quer levar esse dado, né. Ele já está aqui, já vai por si só coletar, mas a gente precisa fazer essa configuração. Então você vem aqui no teu Global Configurations, dá um edit, perdão, create. Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Connector aqui. Dentro de Connector Configuration, então deixa eu... Aqui dentro você vai colocar a configuração do teu do conector aqui do OpenTelemetry. Maravilha. Aqui dentro, primeiro tem esse service name que ele vai te pedir. O que que é esse service name? Se vocês perceberem aqui, né, aqui dentro dessa listinha, ele tem dois services, um do próprio Jaeger aqui que ele cria, e esse PAP. Esse PAP fui eu que dei esse nome, né? Então, o que eu colocar aqui é o que vai aparecer aqui. Normalmente você vai colocar o nome da tua aplicação, que é o que vai fazer sentido para ti. Mas se quiser botar aqui borboleta, vai aparecer borboleta lá, né? Então vamos criar um CHAP, um Experience API. Beleza, taranana, aqui, o exporter, né? Como é que você vai exportar? Aqui ele tem algumas opções. Você pode exportar algumas coisas, só o que a gente vai querer fazer aqui é o OTLP exporter, exportar tudo que ele tá gerando. Ele já vai botar aqui num padrão, né? Ele já te indica aqui, ó, por exemplo, localhost 4317, né? Se vocês olharem, a gente subiu naquele comando que a gente botou ali no Docker, a gente subiu essa porta ali, ele está ouvindo na 4317. Essa porta aqui é para o gRPC. Então ele já vai colocar aqui com gRPC, e a gente só precisa, então, preencher aqui localhost 4317. Certo? Vamos dar um OK. E é isso, né? Esse é a demonstração mais rápida que vocês vão ver. Então, com isso você já tem preparado aqui para levar informações para coletar essas informações. Vamos rodar esse cara e ver isso acontecendo. Opa, rodei em debug. Peraí, vou ter que parar porque eu não tenho configurado em debug para rodar as duas aplicações juntos. Deixa eu parar aqui. Vamos rodar normalmente. Agora no momento da edição do vídeo aí você coloca um pagodinho para tocar, Renato, para ir dando uma emoção. Verdade. Ixi, o que eu fiz de errado aqui? Localhost. Beleza, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver, eu fiz alguma coisa errada. Vamos pegar deste cara aqui. Faltou. Faltou HTTP, mas agora que eu vi que por padrão ele já vai, se for naquele formato ali, você nem precisa colocar.
barra, barra. Mas eu vou até deixar igual ao outro, que aí a gente sabe que vai funcionar. Ok. Vamos chamar Experience API. E funciona. Vocês podem ver que está numa outra porta, né? Da Process. Então, como eu falei, é só um exemplo. Agora, se a gente for aqui no Jaeger, vou dar um refresh. Vocês vão ver que agora tem a Experience API e a nossa chamada. Então, se a gente entrar nela, aparece a Experience API, né? O que está acontecendo ali dentro e o tempo que ela levou. Agora vocês podem perceber que só está aparecendo a Experience API. Poxa, que inútil, né? E aí, cadê toda a chamada? A gente não fez aquele passo de propagar o contexto. Tá? Então, como eu falei, infelizmente para Muley, você não consegue fazer isso de forma automática, você vai ter que fazer por conta própria. Mas o lado bom é que é muito simples de fazer. Tá? Não é nada complicado. Eu vou copiar daqui só porque eu tenho um pouco de preguiça. Mas aqui eu tenho já prontinho o que a gente precisa passar. Então, basicamente é isso aqui que a gente vai ter que colocar dentro das requisições. É um default header, né? E ele vai fazer isso para todas as suas requisições. Então, por que é muito fácil? Se você seguiu as boas práticas aqui de Muley e botou e criou um global XML com todas as suas configurações globais, basicamente vai ser chegar aqui, né, no teu HTTP request e adicionar aqui um default header, tá? E se não, talvez você tenha um pouco mais de trabalho, mas também é nada que não dá para ser automatizado. É procurar, eu vou vir aqui pelo próprio Flow, pelo próprio XML, mas basicamente é o que? Quando você vê aqui esse HTTP request config, vir e colocar esse trecho de código, né? O que é esse trecho de código? Aqui ele está criando um parâmetro, né, chamado traceParent, outro chamado traceState. Ele está pegando dessas variáveis. Essas variáveis aqui, a lib que você adicionou no teu projeto, ela já vai criar. Então, se você botar ali no debug, você vai ver que essas duas variáveis já vão existir em tempo de execução na memória e elas vão estar preenchidas, né? Se você passar para frente, ele vai pegar, né? Ele vai pegar ali do listener e preencher. E se for a tua primeira requisição, por exemplo, ele vai criar essa chave já nos parâmetros corretamente. Legal? Então, eu fiz aqui pelo XML, que é muito mais fácil, mas para fins de curiosidade, né, se você vir aqui também consegue adicionar esses dois parâmetros, tá? Ele fica, acho que em settings, ou aqui, ó, em settings, você, né, coloca default header aqui, edit inline, e coloca esses dois parâmetros. Beleza, acho que ele já reiniciou aqui, já fez o hot deploy. Vamos chamar de novo. Então vocês veem que
que demora um pouquinho, isso é proposital, né, eu coloquei um wait aqui numa parte para a gente entender o porquê que está levando 2 segundos para essa chamada, né, ser executada. Então, agora se a gente vier aqui aqui, vou dar um find, ó, já tem mais uma chamada. E essa chamada, assim, ó, a gente já consegue ter o a propagação de contexto. Então, olhando para a Experience API, eu já consigo ter as 2 chamadas, né, o contexto tanto da Experience API quanto da Process API, e eu consigo ver o que está demorando. Se a gente for olhar, ó, aqui demorou um pouquinho, né, teve um custo aqui nesse flow aqui de chamar PAP, mas a grande demora está nesse flow aqui chamado aguardar 2 segundos. Então, poxa, sem olhar o meu código, eu já vi aonde que está demorando. Está demorando nesse flow aqui, né? Então eu posso vir aqui nesse flow, aqui na Process API, e ver, olha, pô, tem esse aguardar aqui, né, por que ele está demorando tanto? É porque eu botei esse wait, né? Então, tirando esse cara aqui, a gente já vai resolver um problema em produção, já vai melhorar a performance, sem você já sabia onde é que estava o problema, né? Você não precisou abrir o fonte, entender, poxa, por que alguém botou esse waiting aqui, enfim, né? Mas você já sabia onde exatamente ir para ver esse problema de performance. Então, a partir de agora, se a gente chamar, ó, muito mais rápido, e a gente consegue ver também aqui a nova transação, e agora tempos muito mais adequados, né? A gente consegue ver que esse aguardar aqui agora levou só alguns milissegundos e não aqueles 2 segundos que ele estava consumindo. Maravilha? Então, como eu prometi, é simples assim, não tem, não, vocês veem que é muito fácil de botar isso em produção. Agora, esse aqui é o melhor cenário para produção? Certamente não, né? Essa imagem do all-in-one, ela não é uma imagem feita para um ambiente produtivo. Como eu falei, o OpenTelemetry ele não guarda os teus dados, alguém está guardando. E quem está guardando nesse caso é o Jaeger, e a base de dados está subindo junto naquele container, né? Então morreu esse cara aqui, os teus dados vão por água abaixo. Então esse não é um ambiente produtivo. Melhor daí sim, quer usar o Jaeger, tem outras distribuições ali do container, e aí você vai poder escalar, né, o Jaeger de forma, escala só a parte de serviço, de telas, enfim, mas a base de dados você vai fornecer alguma. Ah, essa questão de ter o coletor ali dentro, normalmente não é o que você vai querer, né? Você viu que nesse nesse all-in-one a gente subiu um monte de porta e a gente só usou duas, né? A 4317 e a do, do da página web, eu não lembro exatamente qual dessas portas aqui é, eu acho que é essa 16686, mas todas as outras a gente subiu para nada, né? Então, pô, no ambiente produtivo você não vai fazer isso, né? É uma superfície de ataque muito grande que você está dando aí e está dando bobeira porque não precisa. O ideal para um ambiente produtivo é o quê? Entra lá no GitHub do OpenTelemetry, baixa, né, faz um clone ali do coletor, do collector, e faz um build exclusivo para você. Então, poxa, eu só quero usar um receiver aqui, né, uma entrada de dados de, é, de gRPC. Eu não preciso ter toda a outra parte aí de HTTP, só vou usar gRPC. Então, no teu build, você nem vai colocar aquele outro fonte. Se alguém achar aí uma vulnerabilidade e for tentar atacar, né, for tentar explorar isso na tua empresa, nem vai estar lá dentro. Outro ponto, né, uma outra possibilidade, no texto ali eu coloco, não botei aqui, seria muito extenso,
Mas você pode mandar, em vez de usar o Jaeger, por exemplo, você poderia mandar direto para o Dynatrace. É o melhor cenário? Aí depende, né? O Dynatrace, o New Relic, enfim. Eu prefiro me livrar desse trabalho, né, o quanto antes, ou seja, não deixar que aquele worker fique processando aquilo por muito tempo. Se tu está usando um Dynatrace, eu não sei hoje se um Dynatrace está no Brasil, se está nos Estados Unidos, e vai ser via internet, via HTTP. Você vai ter um tempo maior para enviar aquela informação. Tudo isso aqui acontece numa thread separado, não afeta a tua aplicação em si, em tempo de resposta, né, não vai ficar esperando enviar aquilo, mas consome recurso. Mais tempo esperando enviar um dado via HTTP, é mais memória que ele vai consumir. Então eu prefiro usar um gRPC, e aí para isso você tem que ter a tua aplicação próxima, né, esse coletor próximo. Então eu idealmente prefiro ter, se a tua infraestrutura estiver na AWS e você já estiver usando um EKS, por exemplo, né, um Kubernetes, sobe esse coletor, deixa próximo da tua aplicação Mule, né, na mesma região, se é São Paulo, deixa em São Paulo, é, e deixa que esse coletor tenha o trabalho de enviar isso para o teu back-end. Ele que vai consumir infraestrutura para isso. Agora, eu falei depende, pô, será que para o teu caso, né, para o cenário da tua empresa, enviar direto para o APM é o melhor cenário? Pode ser que seja. Imagina que você não tenha infraestrutura AWS, a tua infraestrutura é GCP, on-premises, Azure. De repente vai ser mais custoso para o teu worker enviar essa informação para a tua outra nuvem do que enviar direto pro APM, né? Então tem que ser avaliado caso a caso o que vale a pena para o teu cenário, não necessariamente é o que vale a pena para o meu. E às vezes você também tem a tua infraestrutura na AWS, mas você não usa container. Pô, você vai subir uma máquina, um EC2 lá dentro, ter esse custo, né, é pago mesmo, custo de dinheiro só para subir um coletor? Às vezes não, né? Às vezes vale mais a pena você ter esse custinho a mais ali de vCore, que às vezes nem vai custar nada, você está com uma certa folga ali, e enviar direto para o teu APM do que enviar para esse coletor. Legal? Mas em termos de demo é isso, ele é simples assim, basicamente é vir aqui, configurar o conector, para onde que você quer enviar, então aqui a gente enviou via gRPC, mas, quero usar HTTP? Dá para usar aqui. Quero botar autenticação, né, se você for mandar direto para o teu APM, você vai precisar botar autenticação? Dá para colocar aqui, né. E aqui é a função Mule, então dá para botar isso numa esteira DevOps, tudo certinho, sem problema nenhum, tá. Então simples assim, a única observação é que propagar contexto você vai ter que fazer manualmente, tá, não tem jeito, você vai ter que entrar ali nas configurações e adicionar os headers. Aqui dentro do OpenTelemetry, até um plus aí, eu não estava me planejando para fazer isso, mas a gente tem algumas possibilidades. Como eu falei, pô, você pode botar métricas de negócio, né? Eu tenho aqui na minha API, eu estou fazendo um checkout, eu estou passando aqui o valor desse checkout. Você pode vir aqui e adicionar, né, vamos pegar aqui metrics, né? Você põe um custom metrics aqui dentro e você consegue dar um nome para essa métrica, dizer, aqui é o valor do carrinho, e isso vai junto, né, lá para o teu, no nosso caso aqui para o Jaeger, né, lá dentro você teria essa visão. Mas se mandar isso, por exemplo, para um OpenSearch, lá dentro do Kibana tu consegue criar um relatório em cima, fazer aquilo que eu comentei, né, cruzar essa informação com métricas de consumo de CPU, enfim, isso também funciona aí no Dynatrace, no New Relic você também consegue fazer isso, tá? Então, tem algumas outras coisinhas aqui dentro, mas é basicamente isso aqui. É criar um spam, pô, eu preciso criar um spam aqui no meio, ele consegue fazer aqui também. Outra coisa bacana do spam é, se vocês perceberem aqui dentro, ele tem um nome, né? É Experience API, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, mas enfim, aqui tu tem um get e tem um nome aqui, né? Chamar PAP, por exemplo. Onde é que ele está pegando esse nome? Ele está pegando do nome que você dá aqui no teu flow reference. Então, se você deixar aqui com padrão, talvez fique meio ruim, né? Talvez você tenha que vir aqui e dar uma refatorada para deixar o teu código mais clean e dar nome, né? Aqui você tem um chamar PAP.
Aqui você tem o Flow Reference também com nome. Eu lembro que em algum lugar, aqui ó, ele coloca esse nome aqui também, tá? Então, tanto que você coloca aqui no Flow Reference quanto no nome do Subflow, ele vai utilizar para criar os teus spans. Então, deem nomes legais aí que vai facilitar a tua vida. Eu acho que isso ajuda bastante até a gente fazer um flow melhor, né, Wellington? Porque É, às exato. vezes você deixava ali um nome qualquer, um nome aleatório, né? E não tem mágica, né? Se a gente deixar de qualquer jeito, não instrumentar direitinho, a gente não vai. Não é mágico isso daqui, né? A gente não vai conseguir enxergar as coisas. Então, talvez isso vai orientando a gente, né? Pô, não ficou legal ali, como que eu melhoro, né? É interessante, né? Exatamente. Dessa Tu vai ter forma. um código melhor, né? Mais readable, né? Uma E, leitura melhor daquele código, porque você vê a necessidade. Hoje, às vezes, você não vê essa necessidade. Você deixa lá Flow 1, Flow 2, Flow 3. Poxa, mas aqui, não que você não vai conseguir chegar naquele Flow. Vai, mas como eu falei, pô, observabilidade é você entender o que está acontecendo no teu sistema sem precisar abrir ele, né? Então, dando nomes legais aqui, você vai ter essa noção. Poxa, você vai ver, pô, é naquele flow que talvez você mesmo desenvolveu, você vai lembrar pelo nome que está dando problema, né? não, sensacional. Eu lembro disso também quando eu lembro quando eu comecei a fazer os primeiros testes de unidade, ainda quando eu trabalhava com linguagem de programação. Seu código vai melhorando, né? Você acaba fazendo métodos melhores, métodos com uma divisão mais equilibrada de responsabilidade, senão você não consegue fazer o teste de unidade, né? E aí a consequência é que o seu código melhora também, né? Fazendo uma Exatamente. analogia. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje é isto. Então, vou aqui para o obrigado. Boa, Wellington. Sensacional. Cara, conteúdo bem rico. Eu acho que esse vídeo, aliado com aquele artigo que você escreveu, vão ser grandes ativos aí para a comunidade, né? Para que a gente possa colocar em prática aí esses conceitos, né? Embora você tenha falado, a demo é só isso, mas cara, o tanto que você teve que estudar, se debruçar para chegar nisso, né? Então a gente agradece bastante aí o, o trabalho que você teve, né, para montar essa apresentação para a gente bem rica e bem objetiva. E Wellington, as portas estão sempre abertas aqui quando você quiser aí apresentar um conteúdo. Bom, Muito muito obrigado. obrigado, Renato. Para mim é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Eu adoro falar aqui, ensinar alguma coisa, poder contribuir de alguma forma para que todo mundo consiga chegar aonde deseja. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado. Boa.